Bom dia, galerinha do nono ano. Vamos para a correção, né, dos exercícios da primeira revisão. Antes da gente começar, eu quero falar aqui dessa palavra aqui, ó, descritor 21, né? Esse nome aqui nós vamos ver o ano todo, tá certo? Descritor 21. Professor, o que é o descritor 21? Gente, o descritor nada mais é do que uma habilidade, certo? Uma habilidade que você vai adquirir ao longo do estudo de um determinado conteúdo. No caso aqui, a habilidade é reconhecer as diferentes representações de um número racional, certo? Então, quando você aprender, quando você for capaz de reconhecer as diferentes representações de um número decimal, você adquiriu uma habilidade, ou esta habilidade, ou seja, uma habilidade que está relacionada ao descritor 21. Então, quantos descritores nós vamos ter que trabalhar? Vamos trabalhar 37 descritores. Cada descritor desse representa uma habilidade ou várias habilidades, né? A gente pode dizer também uma competência, certo? Competências que vocês vão ter que adquirir e nesse ano vão ser muito importantes porque elas vão ser avaliadas por uma provinha que nós vamos fazer no final do ano, que é chamada de prova SAEB, tá certo? É uma avaliação externa. Então nós vamos trabalhar esses 37 descritores para fazer esta prova e vocês têm que adquirir essas habilidades que não vão servir só para fazer essa prova, vão servir para a vida acadêmica futura de vocês. Muito bem. Eu coloquei também essa observação aqui para vocês relembrarem. Os números racionais são números que podem ser escritos na forma de fração. Então, um número que pode ser escrito na forma de fração, ele é um número racional. Se ele não puder ser escrito na forma de fração, ele não é racional, ele é irracional, ok? Esses números podem também ter representação decimal, certo? Então, o que é uma representação decimal? Por exemplo, você tem bem aqui 0,25. Isso aí é uma representação decimal. Ou seja, você pode, o número pode ser uma fração, pode ser representado na forma de fração, certo? O número racional ele pode aparecer na forma de fração, tipo essa aqui, 1/4, ou pode aparecer na forma decimal, tipo esse aqui, 0,25, certo? Esse número decimal pode ser um número finito ou pode ser um número infinito. Como assim, professor? Vamos imaginar uma situação em que tivesse isso aqui, ó, 0,25, 25, 25. Esse número também é um número decimal, tá certo? Mas esse número decimal ele tem um período. O que é o período? Esse númerozinho aqui que se repete, certo? Essa reticência significa que ele vai se repetir infinitamente, ok? Mas esse número, apesar de ser infinito, apesar de ter esse período, esse número que se repete infinitamente, ele também é chamado de número racional, ok? Então, os números racionais, eles têm essas três representações. Ele pode ser representado na forma de fração, na forma de número decimal finito e na forma de número decimal infinito, porém periódico. Tem que ser periódico, ou seja, tem que ter o período, o númerozinho que se repete, certo? Se fosse, por exemplo, um número assim, ó, 0,123 5, 7, 4, 9. Esse número aqui não é um número racional, porque ele é infinito também, tá aqui a reticência, ele é infinito, mas observe que não existe um período. Esse número aqui, ó, não tem nenhum número aqui que esteja se repetindo infinitamente, ó. Você tem 1, 2, 3, 5, 7, 4, 9, certo? É uma sequência de números aleatórios, diferente desse aqui, ó.
25, 25, 25. Tá bom? Então, só para a gente relembrar. Vamos logo para a primeira questão. Na primeira questão diz o seguinte: observe parte de uma reta numérica, cujas marcações têm sempre a mesma distância. Nessa reta, ó, tem sempre a mesma distância nessa reta. O ponto P correspondente ao número, ou melhor, o ponto P corresponde ao número, certo? Então, gente, questões como essa, vocês vão com certeza ver lá na provinha do SAEB, com certeza, certo? Você vai ter que localizar números inteiros ou racionais, certo? Na reta numérica. Então, reta numérica nada mais é do que uma reta com números, certo? E esse P aqui, que é uma letra, representa um número. Então, dica matadora. Qual é a dica para você resolver qualquer questão que tenha reta numérica? Basta você numerar a reta. Pronto, sem problema. Numera a reta todinha, deu certo, pronto, está resolvido o problema. Então vamos lá. Ah, professor, como é que numera? Muito simples. Ó, 1,5, 1,6, 1,7, 1,8, 1,9, 2, 2,1, 2,2, 2,3. Pronto. Numerou, encontrou a resposta. Ponto P igual a 2,3. Muito fácil. Beleza, vamos para a segunda questão. De uma turma de 40 estudantes, 21 são meninas, certo? Então, 21 são meninas. A fração que representa a quantidade de meninas, olha aí, a fração que representa a quantidade de meninas em relação ao total de estudantes desta turma. Então, a fração, você já sabe, numerador, denominador, que representa a quantidade de meninas, numerador, em relação ao total de estudantes, denominador. Então, como é que fica? Numerador, total de meninas, 21. Denominador, total de estudantes, 40. Então, está respondida a questão. A letra correta é a letra D. Na terceira questão diz o seguinte: no Brasil, 3/4 da população vive na zona urbana. De que outra forma podemos representar esta fração? Então, repetindo, ó, de que outra forma podemos representar esta fração? Então, gente, nós temos aqui uma fração. Nós temos aqui uma fração, 3/4. Nós já aprendemos que a gente pode representar o número racional de duas formas, na forma de fração e na forma de número decimal. Professor, e como é que a gente transforma esse 3/4 para ele ficar na forma de um número decimal? É muito simples. Você pega o 3 e divide pelo 4, porque esse tracinho aqui de fração significa divisão, tá bom? Então você divide 3 por 4. Pronto, está resolvido. Professor, como é que a gente divide o 3 pelo 4? Você não pode dividir 3 bombons para 4 colegas, certo? Mas você pode acrescentar um zero e você, em vez de 3, vai ter 30, certo? Só que aqui você multiplicou o dividendo, certo? Por 10, que a gente chama esse número aqui, ó, de dividendo e esse aqui de divisor, e o resultado de quociente. Então, você multiplicou aqui o dividendo por 10, então, para que essa conta não dê errado, você vai colocar no quociente 0, o
que significa isso, professor? Significa que você está dividindo o quociente por 10. Ou seja, você multiplicou o dividendo por 10. Para não dar errado no final, você dividiu o quociente por 10. Tá certo? Então, foi uma coisa pela outra. Então, você vai agora e divide normalmente. Ó. 30 dividido por 4. Isso vai dar quanto? 7. 4 vezes 7 dá 28. 28 você põe aqui debaixo do 30 e subtrai. 30 menos 28 vai dar 2, ok? Aí você acrescenta mais um zero aqui, aí você continua dividindo. Ó. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20. 20 menos 20 dá 0. Então, observe que 3 quartos é exatamente igual a 0,75, tá bom? E 0,75 também pode ser representado assim, ó, 75 sobre 100, ok? Aí você diz, professor, me explique. É simples, ó. O número que está depois da vírgula vai para o numerador, certo? E o denominador vai ser 10, 100, 1000, ok? Por quê? Porque esse número aqui é decimal, certo? É um número decimal, portanto, aqui no denominador você vai ter o 10 ou um múltiplo de 10, ok? Sempre assim. E por que é 100, professor? Porque você tem dois números aqui depois da vírgula. Se tem dois números aqui depois da vírgula, significa que é dois zeros que você vai colocar. Você vai colocar um e dois zeros, então significa que vai dar 100. Então, 0,75 é igual a 75 sobre 100. Aí a gente lembra de outro assunto, que é porcentagem, certo? Porcentagem. Ó, o que é porcentagem? Porcentagem é um número dividido por 100. É uma fração com denominador 100. Então, esse número aqui, 75 sobre 100, eu posso transformar em 75 por cento. Ok? 75%. Aí eu vou aqui para a minha resposta. Ok? 3 quartos da população, certo? De que forma eu posso representar esta fração? De que forma eu posso representar? Posso representar na forma de porcentagem, ou seja, é 75%. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, vocês podem me perguntar no privado. Vamos para a quarta questão. O senhor Silva tinha 300 reais na conta bancária. Descontou um cheque de 500. Então, vamos representar logo isso. Ele tinha 300. Se ele tinha, é positivo, correto? Ele descontou um cheque de 500, certo? Então, ele perdeu 500 da conta dele, certo? Porque ele descontou um cheque. Então, fica menos 500. Porque quando a gente perde, a gente coloca negativo. E em seguida, outro cheque de 600. Ó, perdeu mais 600. Não, menos, de novo, 600. Ao verificar o seu extrato bancário, Silva verificou o quê? Então, não está escrito direito aqui, mas dá para entender. Silva verificou o quê? Então, vamos lá. Olha, ele tinha 300 na conta bancária. Ele descontou um cheque de 500, certo? Depois descontou um cheque de 600. Então, quanto ele ficou? Bom, é muito fácil. 300. Vou juntar esses dois aqui.
os dois descontos, as duas perdas, certo? 5 mais 6 dá 11. Ou seja, ele perdeu, na verdade, 1.100. Bom, agora ele tem 300, perdeu 1.100, o saldo dele vai ficar, já sei que vai ficar negativo, né? Porque significa que ele vai ficar com saldo perdedor, certo? Então, esse saldo vai ser de quanto? R$ 800, certo? Basta você subtrair 1.100 menos 300, que dá justamente 800. Ou seja, ele vai ficar com um saldo. Ele vai ficar com um saldo negativo de 800. Então, eu juntei esses dois, somei esses dois, deu 1.100, certo? Os dois aqui são descontos, então é negativo. Agora, ele tinha 300, com desconto de 1.100, ele ficou com um saldo negativo na sua conta corrente, ok? Então, 300 menos 1.100 dá 800. Você pode fazer 1.100 menos 300, 800, e coloca o sinalzinho de menos. Agora nós vamos para a quinta questão. A dízima periódica 1,555 pode ser representada pela fração. Então, gente, nós temos aqui um númerozinho decimal, certo? Um número racional, decimal, infinito e periódico. Isso aqui é chamado de dízima periódica. Muito bem. E ela pode ser representada pela fração. Então, a fração aqui que representa essa dízima periódica é chamada de fração geratriz, ok? Então, nós vamos descobrir qual é a fração geratriz. Existem algumas maneiras de resolver isso, mas eu faço de uma maneira bem simples. Queria que vocês aprendessem essa maneira. É da seguinte forma. Ó, você tem o número aqui, 1,555. Opa. Então, você vai pegar e separar esse número aqui em dois, ok? Da seguinte maneira, 1 mais 0,555, ok? Se você somar 1 mais 0,555, vai dar exatamente esse número aqui, ó. Tudo bem? Beleza. Então, 1 mais... Gente, 0,555, nós aprendemos no ano passado como transformar isso aí numa fração rapidamente. Como é? 5 sobre 9. Lembrei, professor, quer dizer que é sempre 9? É sempre 9, ok? Você pega o período, coloca em cima e embaixo você vai colocar 9, dependendo de quantos algarismos tem no período. No caso aqui só tem um algarismo, então vai ser só um 9. Se tivesse 2 algarismos, 2 9, 3 algarismos, 3 9, certo? Por exemplo, quando eu digo 2 algarismos, se fosse, por exemplo, 51, 51, 51, 51, ok? Agora é só você fazer essa somazinha bem aqui, ó. Muito simples. Você multiplica 9 vezes 1, certo? Ó, 9 vezes 1 e soma aqui, ó. Ó, e soma. 9 vezes 1, 9. Mais 5 dá 14. E repete o denominador, ok? Então, ó, você multiplicou aqui, ó, o denominador desse com o 1, ó. 9 vezes 1 mais 5. Fazendo a voltinha assim, ó. Certo? Ó, 9 vezes 1 mais 5. 9 vezes 1 mais 5. 14. E repete o 9. Pronto, você encontrou a fração geratriz. Beleza? Vamos para a sexta questão. A fração 2 quintos pode ser representada pelo número decimal. Então, você vai fazer novamente aquela divisão, ó. 2
dividido por 5. Não dá para dividir 2 por 5. Então, você coloca um zero aqui e um zero aqui no quociente. Aí, 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20 dá zero. E está resolvida a questão. Muito bem. Vamos para a sétima questão. O número decimal correspondente a 32% é... Aí fica fácil, né? Você já descobriu. Beleza. Ó, 32%. O nome já está dizendo, ó, 32 por 100. Por cento. 32 sobre 100. 32 sobre 100 é igual. Observe, ó, tem dois zeros, ok? Então, você vai ter 0,32. Você vai ter dois números depois da vírgula, certo? Então, você não pode... Ó, você vai ter dois números depois da vírgula, certo? Dois números depois da vírgula, por causa desses dois zeros. Então, você não poderia, por exemplo, escolher a letra A porque tem três números. Você não poderia escolher a letra C porque só tem um número, certo? E aqui não tem nem vírgula, né? Então, só pode ser a letra B. E está respondido a questão. Essas questões de raciocínio lógico, gente, não estão relacionadas ao descritor que nós estamos estudando, mas eu vou colocar sempre questões de raciocínio lógico para a gente ampliar, certo? A nossa capacidade matemática, ok? Então vamos lá. Raimunda pagou R$ 63 usando apenas 6 notas de real. Como isso foi possível? Explique com suas palavras. Então, galera, basta você saber que as notas de real são, não é moedas, viu? R$ 2, R$ 5, R$ 10, R$ 50 e R$ 100. Se tiver outra aí, vocês mandam para mim de presente, porque eu não conheço. Eu soube que tinha uma de 200 aí, mas eu acho que já recolheram porque eu não vi esta cédula, ok? Não chegou uma na minha mão, bem que eu queria. Muito bem. Então, gente, vamos trabalhar isso aí, certo? A gente pode pegar os 50, uma nota de 50, porque duas já passa, né? A gente poderia pegar de 10, por exemplo? Não, não pode, porque 6 notas de 10 dá 60. Mas nós precisamos de 63. Então, se a gente não pode pegar de 10, então a gente não pode pegar de 5 nem de 2. Então, a gente vai começar a pegar de 50. Certo? Então, a gente vai pegar uma nota de 50, uma nota de R$ 50, vírgula. Bom, se a gente pegou uma nota de 50, a gente não pode pegar de 10. Então, a gente vai pegar uma de 5, certo? Uma de 5. Então, vamos pegar uma nota de R$ 5, certo? Aí já vai dar 55, beleza, né? Se a gente pegasse duas de 5, não ia dar certo. Então, o restante nós só podemos pegar de 2, que as opções aqui são poucas, né? Então, nós vamos pegar, se nós temos 55, falta 8. Então, nós vamos pegar 4, né? 4 notas de R$ 2. Pronto. E aí você vai ter exatamente esse valor, R$ 63, ok? Tudo bem, vamos para a nona questão. João foi contratado para pintar os números de 1 a 100 em 100 apartamentos. Quantas vezes ele pintou o número 8? Explique com suas palavras.
Então vamos lá, gente. Ora, ele começou a pintar. Pintou o primeiro apartamento com o número 1, segundo apartamento com o número 2, terceiro apartamento com o número 3. Então, com o número 8, ele já foi pintar o oitavo apartamento. Então, vamos lá. Ele pintou o oitavo apartamento, colocou lá o número 8. Aí ele já foi pintando, chegou no 18º apartamento, depois no 28º. Aí é só os apartamentos que ele pintou o númerozinho 8, tá bom? Foi o 8º, 18º, 28º, 38º, 38º, 48º, 68º, oitavo. Aí, chegando no apartamento 78, então ele pintou 79, aí começou aqui 80, certo? Então, pintou também o 81, o 82, pintou o 83, pintou o 84, pintou o 85, pintou o 86, pintou o 87. Aqui ele pintou o 88, mas veja que foi duas vezes, certo? Que ele pintou o 8, temos que contar, né? Pintou o 89, ele pintou o 90, 91 e foi até o 98. Pronto. Daí para frente já não serve mais, né? Porque só é 100 apartamentos. Então basta a gente contar quantos 8 ele pintou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, certo? Então ele pintou 8, 20 vezes, beleza? E para finalizar nossa revisão, vamos para a 10ª questão. Raciocínio lógico também. Um pedido de 5 dúzias de ovos sofreu um acidente. 3 de cada 10 ovos foram quebrados. Quantos ovos restaram? Explique com suas palavras. Muito bem, a gente tem que prestar atenção, gente. Na pergunta, está perguntando aqui quantos ovos restaram. Teve alunos que responderam a quantidade de ovos quebrados. A gente tem que prestar bem atenção à pergunta, certo? Porque você sabe fazer, mas aí você erra porque você não leu a pergunta direito. Outra coisa aqui, o que significa dúzias? Se você quer responder um problema, você tem que saber o significado das palavras. A resolução do problema ela depende principalmente de você entender o que o problema está pedindo. E para isso você precisa interpretar as palavras, tá certo? Por isso que é importante a leitura. Você deve ser uma pessoa que gosta de ler, se você quer também saber resolver problemas. Muito bem. Então, 5 dúzias. O que representa 5 dúzias? Gente, uma dúzia é igual a 12 unidades. Então, se uma dúzia é igual a 12 unidades, 5 dúzias é igual a 60 unidades, que é igual a 6 dezenas. Ok? Então, ele disse o seguinte: 3 em cada 10 ovos, ou seja, 3 em cada dezena foram quebrados. Então, se tem 6 dezenas, então você tem o quê? 3 vezes 6, que é igual a 18 ovos quebrados. Se os 18 ovos foram quebrados, então quantos ovos restaram? 60 menos 18
dá igual a 42 ovos. Ok? Então, essa é a resposta. Então, sobraram exatamente 42 ovos. Deu para entender, galera? Se não tiver entendido alguma coisa, pode perguntar para mim no privado, ok? Então, o importante é que vocês adquiram a estabilidade, não é, que nós falamos aqui no início. Ó, reconhecer as diferentes representações de um número racional. Então, nós vimos aqui a representação em forma de fração, nós vimos aqui em forma de número decimal, dízima periódica, nós vimos também em forma de porcentagem, e também existem outras formas, por exemplo, a razão, que nós nem falamos aqui, né? Razão também é fração, também é número racional, certo? Então, qualquer dúvida, pode procurar a gente e muito obrigado.